Amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao módulo de História de Mato Grosso. Vamos falar sobre a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A vinda do governador de São Paulo para Cuiabá. A vinda de Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, governador da capitania de São Paulo, para as Minas Cuiabanas. No final de 1726, Dom Rodrigo, governador da capitania de São Paulo, se estabelece em Cuiabá com o objetivo de fiscalizar a produção aurífera das Minas Cuiabanas. A vinda do governador de São Paulo para Cuiabá tinha o objetivo de promover o estabelecimento da administração colonial nas Minas Cuiabanas, promovendo dessa maneira uma melhor fiscalização da produção aurífera e o controle sobre a extração, tributação e entrada de mercadorias para as Minas Cuiabanas. Ou seja, a vinda do governador de São Paulo para Cuiabá visava promover o estabelecimento do poder metropolitano em Cuiabá. Afinal de contas, as Minas Cuiabanas, sobretudo as lavras do Sutil, eram responsáveis por uma significativa produção aurífera que despertou o interesse do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Mas antes de vir para as Minas Cuiabanas, o governador tratou de afastar aqueles que representavam o controle local, os grandes comerciantes que tinham um grande poder econômico nas Minas Cuiabanas. Vejamos como era exercido o controle político nas Minas Cuiabanas. Ele era exercido por sertanistas bastante ricos, bastante afortunados, que eram comerciantes opulentos, comerciantes ricos. Dentre eles estavam os irmãos Leme, João Leme e Lourenço Leme, que eram os mais poderosos comerciantes locais nas Minas Cuiabanas e exerciam o controle local. Evidentemente que os irmãos Leme eram uma grande força política e econômica nas Minas Cuiabanas. Eles, como ricos comerciantes, tinham uma grande influência local. Sendo assim, qual é o comportamento da coroa portuguesa em relação aos colonos? A coroa portuguesa, ao longo da colonização, ela assumiu um movimento pendular em relação ao comportamento com os seus colonos, com os vassalos da coroa portuguesa. Ora adotavam a tática da cooptação, ora adotavam a tática da repressão. Por isso que o comportamento da coroa era pendular, dependia da situação. Ou cooptação, buscando apoio junto aos colonos, através de troca de favores que mantivessem os seus interesses, ou através de violenta repressão contra os colonos. Temos, portanto, a tentativa de estabelecer uma política de controle sobre os colonos. Essa é a prática da coroa portuguesa durante o período de colonização, sobretudo ao longo do século XVIII, que é o século da mineração no Brasil, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Aí estão os irmãos Leme, que eram poderosos comerciantes locais que representavam o poder econômico nas Minas Cuiabanas. Tinham uma enorme influência por serem ricos, por serem comerciantes opulentos na região de Cuiabá, do Arraial de Cuiabá. Vejamos aí o emblemático caso dos irmãos Leme. Primeiramente, o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, tentou aliciá-los,
Ou seja, ofereceu cargos para os irmãos Leme. Ofereceu o cargo de provedor dos quintos para um deles, que apresentou uma contraproposta para o governador de São Paulo, exigiu que o seu irmão também fosse agraciado com um emprego público, com um cargo público em Cuiabá, o que foi negado pelo governador de São Paulo. Isso vai levar ao rompimento entre os irmãos Leme e o governador de São Paulo, que quis apresentar uma demonstração de força. Ele negou o pedido de um dos irmãos Leme. Sendo assim, houve o rompimento entre os poderosos locais, os irmãos Leme, e o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Sendo assim, ocorreu uma emboscada para prendê-los em São Paulo, na capitania de São Paulo, enquanto a monção dos irmãos Leme se encontrava estacionada às margens do rio Tietê. Eles sofreram uma emboscada para prendê-los, para capturá-los. Dentro dessa emboscada, desse ataque que foi desfechado por ordem do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, contra os irmãos Leme, nós temos o aprisionamento da frota dos Leme, as mercadorias que seriam transportadas para o arraial de Cuiabá foram aprisionadas a mando do governador de São Paulo. Sendo assim, o que vai acontecer? Uma punição severa aos irmãos Leme. A punição foi exemplar. Prisão e decapitação de um dos irmãos Leme. Perceba que o governo agiu de maneira extrema. A punição, a repressão foi vigorosa por parte do governo. Um dos irmãos Leme é preso e é enviado para Salvador, capital do Brasil naquele momento, onde é decapitado, tem o seu corpo salgado e exposto nas ruas de Salvador. O outro irmão foi assassinado durante o cerco para prendê-lo. Os dois irmãos Lemes receberam uma punição exemplar por parte do governador de São Paulo. Um deles acabou preso e enviado para Salvador, onde foi decapitado, e o outro acabou assassinado no confronto durante o cerco para prendê-los. Além disso, além da morte dos irmãos Leme, João e Lourenço Leme, nós temos também o confisco dos bens familiares pertencentes aos Lemes. São confiscados os bens familiares desta família, os bens, casas, propriedades, escravos, são confiscados. E temos também o banimento das benesses por parte da coroa portuguesa. E você pode se perguntar, por que houve uma punição tão severa aos irmãos Leme, que apresentavam uma oposição ao governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes? Lembrando que os irmãos Leme eram grandes comerciantes opulentos, que representavam o poder econômico nas minas cuiabanas. O governador de São Paulo, primeiramente, tentou aliciá-los, tentou trazê-los para o lado do governador. Diante da negativa, o que vai acontecer? Um rompimento entre o governador de São Paulo e os irmãos Leme, que vai levar à morte dos dois irmãos Leme. Um deles é morto no cerco para prendê-lo, e o outro é remetido a Salvador, onde é decapitado. Por que dessa atitude punitiva, dessa repressão tão severa? Bem, o forte poder exercido pelos ricos comerciantes locais nas regiões mineradoras. Os irmãos Leme representavam uma importante força política e econômica no arraial de Cuiabá. E eles poderiam também representar, senhores, uma oposição
as imposições fiscais, ou seja, a cobrança de impostos nas regiões mineradoras cuiabanas e também contra as nomeações arbitrárias. Lembra aí que os irmãos Leme tentaram barganhar cargos públicos com o governador de São Paulo. Além disso, temos o risco de uma insurreição comandada por essa força local, ou seja, a ocorrência de revoltas contra a imposição do poder metropolitano. É por esses fatores que o governo lusitano tratou de reprimir de forma extremamente violenta esses poderosos locais. Depois da violenta repressão contra os irmãos Leme, é que o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, resolveu se deslocar da sede do povoado, a vila de São Paulo de Piratininga, até o Arraial de Cuiabá. E isso vai acontecer em 1726. Ele chega às Minas Cuiabanas no final de 1726. Na imagem temos a chegada da monção que trouxe o governador de São Paulo até as Minas Cuiabanas. Uma gigantesca monção que se deslocou de São Paulo para Cuiabá, trazendo essa ilustre figura política portuguesa. A chegada às Minas Cuiabanas ocorreu através do caminho das Monções, junto com uma numerosa expedição que levava nada mais, nada menos do que 3.000 pessoas na tripulação. Perceba que a monção que trouxe Dom Rodrigo César de Menezes, governador da capitania de São Paulo, até o Arraial de Cuiabá, era imensa. Trazia 3.000 pessoas na tripulação, entre funcionários da coroa, entre militares, clérigos, escravos. São 3.000 pessoas na tripulação. Essa viagem durou cerca de 5 meses, até a chegada de Dom Rodrigo César de Menezes a Cuiabá. E uma das primeiras medidas tomadas pelo governador de São Paulo em terras cuiabanas foi a elevação do Arraial à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, edificada a 1º de janeiro de 1727. O governador de São Paulo eleva o Arraial à categoria de Vila Real. Vila Real como um prêmio pela produção de ouro. Chega em Cuiabá e eleva o Arraial à categoria de Vila Real. Inaugura também o Senado da Câmara, ou seja, Câmara Municipal de Cuiabá. E nós temos aqui a elevação do Pelourinho, símbolo do poder português na colônia. Cuiabá é elevada à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus, como dissemos anteriormente, em 1º de janeiro de 1727, como um prêmio pela sua elevada produção aurífera. Devido à grande produção de ouro nas minas cuiabanas, Dom Rodrigo César de Menezes elevou Cuiabá à categoria de Vila Real, com o pomposo nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A extração aurífera do início do século XVIII em Cuiabá. O que fez Dom Rodrigo César de Menezes nas minas cuiabanas? Ora, ele veio para aumentar a arrecadação de tributos devidos à coroa portuguesa. Promoveu a reprodução do modelo de administração colonial, ou seja, dentro da lógica mercantilista que nós estudamos em aulas passadas. O objetivo da colônia era fornecer riquezas para a sua metrópole.
E uma das formas de fornecer, de promover essa acumulação primitiva de capital era através dos impostos. Portanto, o governador de São Paulo, vindo para Cuiabá, vai reproduzir o modelo de administração colonial, promovendo, entre outras coisas, o controle administrativo e fiscal, estabelecendo um arroxo fiscal, ou seja, uma violenta cobrança de impostos, o que, por sua vez, irá promover uma repulsão populacional, uma vez que a população da região, não conseguindo suportar a imensa carga tributária cobrada sobre as minas cuiabanas, acaba evadindo para outras localidades, como, por exemplo, as margens do rio Guaporé, onde serão encontradas novas jazidas auríferas. Dentre as principais medidas adotadas por Dom Rodrigo César de Menezes em Cuiabá estão a instituição da cobrança do quinto. O quinto representava 20% da produção de ouro. Um quinto, 20%. Foi estabelecida a cobrança do quinto em Cuiabá por Dom Rodrigo César de Menezes, que também estabeleceu a cobrança das casas de fundição em São Paulo. Essas casas de fundição estavam em São Paulo. As casas de fundição eram locais onde o ouro era quintado, derretido, transformado em lingotes, em barras de ouro. Qual era o objetivo das casas de fundição? O objetivo primordial da existência, da criação das casas de fundição era evitar o contrabando de ouro, a circulação de ouro em pó, o que facilitava o contrabando. Portanto, o governo irá criar as casas de fundição com o objetivo de tentar diminuir a evasão de divisas, diminuir o contrabando, o que, por sua vez, acaba não acontecendo, porque existiram várias maneiras de burlar o fisco, como, por exemplo, os famosos santinhos do pau oco, que eram imagens de madeira, imagens de santo, com o fundo falso, imagens ocas de santo, onde era escondido o precioso metal. Uma forma de burlar o rigoroso fisco. Cobrança das casas de fundição para tentar limitar o contrabando de ouro. E a criação de órgãos ligados às finanças e justiças. Olha aqui. Durante os 18 meses em que Dom Rodrigo César de Menezes esteve em Cuiabá, nós podemos até dizer que a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá se tornou uma espécie de capital provisória da capitania de São Paulo, uma vez que o governador de São Paulo residiu em Cuiabá durante 1 ano e meio aproximadamente, e que os principais membros que ocupavam os cargos elevados na administração paulista estavam juntos com o governador de São Paulo. Por isso nós podemos dizer que, de certa forma, Cuiabá esteve como uma capital provisória da capitania de São Paulo, enquanto o governador Dom Rodrigo César esteve residindo nesta cidade e estabeleceu a criação de órgãos ligados a finanças e à justiça. Dom Rodrigo César de Menezes estabeleceu a regularização fundiária com a distribuição das denominadas sesmarias. Sesmarias eram lotes de terras que eram distribuídos pela coroa portuguesa àqueles que comprovassem condições para colonizá-las. As sesmarias, aqui na região de Cuiabá, começaram a ser distribuídas pelo governador Rodrigo César. As sesmarias constituem o início do processo de concentração fundiária no Brasil. A distribuição das sesmarias contribuiu para a concretização dos latifúndios. Os latifúndios na América Portuguesa. Dom Rodrigo César de Menezes começou
a estabelecer a doação das cartas de Sesmaria, as cartas de Sesmarias em terras mato-grossenses. Em suma, meus amigos, podemos dizer que a estada de Dom Rodrigo César de Menezes em Cuiabá foi responsável pelo estabelecimento do poder metropolitano em terras cuiabanas. Dom Rodrigo César de Menezes criou órgãos ligados a finanças, à justiça. Ele estabeleceu a cobrança das casas de fundição, cobrança dos quintos, estabeleceu a doação de Sesmarias, ou seja, reproduziu o modelo de colonização colonial em terras cuiabanas. Esteve por aqui ao longo de cerca de 18 meses. A atuação da coroa portuguesa em Cuiabá foi responsável pelo aumento dos impostos, pela elevação exorbitante da cobrança de impostos e por uma maior fiscalização na produção de ouro local. Isso acabou por acirrar as rivalidades com os mineradores locais. É claro que a adoção de medidas extremamente rigorosas, como a cobrança de impostos, como essa tributação extremamente onerosa, acabou gerando uma certa rivalidade com os mineradores locais. E isso, por sua vez, leva a inúmeras disputas pelo poder e até mesmo conflitos com os padres e colonos locais. Vimos então que a chegada de Dom Rodrigo César de Menezes em terras cuiabanas tinha o objetivo de reproduzir o poder metropolitano nessas terras. E ao longo de 18 meses, Dom Rodrigo esteve em Cuiabá. Aumentou a cobrança de impostos, o que por sua vez acabou levando à evasão de parte da população, que acabou se deslocando para outras áreas. Uns foram para Goiás, outros retornaram para São Paulo, e outros ainda mais afoitos e ávidos de encontrar novos veios auríferos e escapar da rigorosa tributação de impostos, acabou descobrindo ouro, como é o caso dos irmãos Pais de Barros, que encontraram ouro junto às margens do rio Guaporé, já na fronteira oeste, onde mais tarde será edificada a Vila Bela da Santíssima Trindade, mas isso é assunto para nossas próximas aulas. É o que tínhamos para hoje. Por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.